Agora eu vou mostrar então aqui a ferramenta como um todo, né? Então, a gente, aqui na parte lateral, como eu disse aqui, a gente tem os layers. E aqui em cima a gente tem esse daqui, ó, que é um ícone, ele fica meio oculto, eu não gosto muito dessa usabilidade, mas quando você clica, ele libera as páginas. Então a gente tem várias páginas na qual a gente pode trabalhar, dar uma organizada nos arquivos. Então assim, por exemplo, aqui eu tenho os componentes, e aqui os componentes é interessante quando a gente concentra numa página só os componentes, porque aí a gente pelo menos, putz, a gente tem um componente lá, a gente não sabe onde está a mãe, então a gente consegue saber que a gente organiza todos aqui para a gente saber que se a gente precisar alterar algum componente mãe, a gente sabe que ela está aqui. Também a gente pode criar, por exemplo, uma página layout, e aí como o layout tem várias páginas, home, carrinho de compras, lista de produtos, etc., eu geralmente tenho esse macete de brincar com as setas, né, que a gente tem dentro ou emojis, você também pode colocar emojis, que isso ajuda você a entender que assim, aqui são os layouts e aqui tem o home e por aí vai. E, por exemplo, eu estou agora criando as páginas de curso, então eu posso criar os cursos e colocar todos os cursos aqui embaixo e copiar essa seta para cá, porque aí fica visualmente mais organizado, né? Então a gente sabe o que são layout, o que são cursos e etc. Então é só uma dicasinha de organização mesmo, né? E voltando então aqui para a página, então a gente tem aqui nessa aba os layers com as páginas, e do lado aqui a gente tem uma outra aba que são os assets, que são justamente os componentes, né? Então, que são justamente os componentes que a gente está trabalhando. Pera, deu uma bagunça. Aqui. Desculpa. Ele tem uma busca que você pode buscar pelo nome, mas geralmente ele organiza assim, que ele tem os componentes, isso aqui é o da página de componentes e o componente que a gente criou aqui no curso básico, que é esse componente aqui. Então a gente pode assim, puxar para cá e a gente brincar com ele, a gente pode copiar quantos quiser, né? Então a gente tem isso aqui ajuda a gente no dia a dia a trabalhar e ficar puxando os elementos para não precisar indo até a mãe, copiar e aí ir até outro lugar e colar, né? Então isso facilita. A gente tem duas formas de visualização, tem o formato de lista ou o formato de thumbnails, né? Então fica a critério de vocês, como vocês preferem organizar. E esse livro ele é uma coisa mais de geral dos trabalhos, então a gente tem todas as bibliotecas que a gente tem aqui do Figma, para a gente puxar de outros arquivos, mas não interessa, acho que nesse primeiro momento, acho que não vai ser de tanto interesse de vocês. E na parte da direita, então, a gente tem aqui a parte do design. Então, aqui a gente onde tem todas essas partes. Quando a gente não seleciona nada, a gente não está selecionando nada. Então, a gente tem o background, que é o background do fundo infinito. Então, se a gente quiser, por exemplo, um vermelho, que é um FF0000, a gente consegue trocar. Obviamente, a gente não vai trabalhar com vermelho porque fica impossível de trabalhar dessa forma, mas a gente pode botar um levemente cinza, porque geralmente os frames são brancos, então isso ajuda a facilitar a distinguir o que é, por exemplo, aqui o frame, né? O frame é branco e o fundo é cinza, e isso ajuda a facilitar. Aqui também tem a parte de estilos do arquivo, né? Então a gente pode salvar esses estilos, depois eu vou mostrar com mais calma. E também tem a parte de exportar, que essa é a parte principal, principalmente dos devs, que é poder exportar em um PNG, ou um JPEG, um SVG ou um PDF. Aqui no caso eu estou exportando a página inteira, mas não é do nosso interesse exportar a página inteira. Mas, por exemplo, se a gente tem um objeto e a gente quer exportar ele, a gente pode selecionar o objeto e vir exportar um PNG. Então a gente pode exportar aqui e puxar um arquivo. Isso os devs conseguem fazer com bastante conseguem fazer nos arquivos, mesmo em visualização. Então isso ajuda vocês a puxarem os ícones e etc. que vocês vão precisar. Bom, em paralelo, a gente tem o prototype e o código. O código, acho que talvez valha a pena citar aqui, que para os devs eles podem puxar o código tanto em CSS, ou para iOS ou para Android, né? Os esquemas. E aí eles podem vir aqui simplesmente copiar e colar. Então isso pode ajudar vocês, minimamente, a facilitar um pouco o processo. E o protótipo a gente deixa para um próximo passo. Bom, então vamos lá. Então a parte prática, né, do dia a dia.
Eu selecionei alguns atalhos básicos que eu geralmente uso com bastante frequência, que ajuda a gente que ajuda no trabalho do dia a dia, né? Porque assim, a gente tem as ferramentas aqui em cima, e aí eu então vou primeiramente explicar essas ferramentas. A gente tem a seta básica, que é a seta que a gente pode selecionar as coisas. A gente tem a escala que ele pega e ele estica conforme a escala. Então, qual que é a diferença entre você esticar com a escala e com a seta normal? Quando a gente tem a seta normal, você vê que ele só aumenta o objeto, ele não aumenta tudo. O texto ele continua com o mesmo tamanho e etc. Então, por exemplo, vou puxar aqui para o lado. Então, se eu... Só deixa eu fazer um detach. Então, se eu pegar e puxar aqui, você vai ver que o texto ele mantém o mesmo tamanho, né? Que é 32 pixels. Agora, se eu puxar com a escala, ele vai escalar tudo. Então, é como se ele estivesse escalando tudo ao mesmo tempo. Então, você vai ver que a fonte ele também aumenta e a fonte aumentou para 116, porque ele foi como se ele tivesse aumentado proporcionalmente. Então, são duas formas de escala. Geralmente, a gente trabalha com a escala normal, porque isso é o que ajuda a manter o padrão, né? Geralmente, a gente faz escalas assim para trabalhar com ilustrações ou etc. Aqui na parte do lado a gente tem o frame, e essa é uma parte importante. Então, a gente tem, quando a gente cria aqueles quadros que eu comentei, a gente tem aqui então a parte, no terceiro elemento, a gente tem a parte dos elementos em si, né, dos visuais. Então a gente pode fazer um retângulo, a gente pode fazer uma linha, a gente pode fazer uma flecha, a gente também tem esse conceito de flecha. Caso a gente queira fazer algum wireframe explicando algumas regras, isso é bem interessante. A gente pode também trabalhar com elipses. Tem polígonos que a gente pode trabalhar, e acho que aqui a gente... legal citar que assim, a gente tem essas bolinhas extras que a gente faz o rounded, né? E aqui é a mesma coisa. Aqui acho que você pode aumentar o polígono, né? O polígono tem essa habilidade. Assim como o círculo, ele tem o arco, então você pode fazer o arco dele e você pode mexer ele, a posição, e também você pode fazer um gráfico, né? Então, esse é o poder da elipse, esse é o poder do polígono. E tem a estrela, que ele é bem semelhante, acho que ao polígono. Você também pode aumentar o número de pontas que você queira ter, aumentar o raio dele interno e também o rounded, né, para deixar as pontas arredondadas, né. São ferramentas que a gente usa com pouca frequência, confesso. E também você pode colocar uma imagem, mas a imagem também a gente pode simplesmente pegar uma imagem qualquer, né? Então a gente pode... Vou puxar aqui uma imagem, deixa eu ver aqui uma imagem. Aqui eu estou puxando os gráficos do índice de coronavírus, mas você pode simplesmente só puxar e jogar uma imagem. Enfim, e aí isso a gente tem atalhos para tudo isso, né? Desculpa. Terminando, então a gente também tem o texto, então o texto você digita. Eu pulei aqui, também tem essa parte que é a caneta, então você pode desenhar um formato, né? Você pode ir colocando as pontas dentro dela, e se você fechar, ela fecha um formato. E aí você pode vir aqui em Fill, né? Que é a parte de cor, depois eu vou explicar com mais calma, e colocar a cor que você quer. Debaixo de caneta a gente tem o lápis, que ele é um pouco mais fluido, né? Então você pode fazer os desenhos, etc. Você pode fazer curvas mais lineares, né? mais soltas, né? A gente tem aqui então a ferramenta da mão, porque é basicamente você navegar pelo arquivo. Isso, para facilitar, na seta comum, você pode apertar o espaço, e aí ele automaticamente já ativa a mão para você puxar para navegar, e se você soltar o espaço, ele automaticamente desabilita rapidamente. Então isso é uma coisa bem prática. E tem o último, que são os comentários. Esse é uma ferramenta muito legal, principalmente para os devs, ou também para o pessoal que trabalha com negócios, etc., que é comentar, né? Então você pode vir aqui, clicar, colocar um comentário, você pode taguear alguém, então, sei lá, vamos taguear aqui o Ricardo, não gostei dessa cor, sei lá, essa cor.
E aí você posta, ele fica pinado aqui. Claro que quando a gente sai do modo de comentários ele some para não ficar incomodando. Mas a gente pode ver os comentários. E aí os comentários, todos os comentários do arquivo eles ficam aqui, né? Então se eu colocar um outro comentário aqui, ele também fica aqui. E aí isso facilita principalmente para o designer que está trabalhando no arquivo saber quais são os arquivos, onde está tendo problema, se tem alguma dúvida e etc, né? Então, e o legal é que isso, quem está trabalhando com isso recebe o e-mail, quem é tagueado, ele recebe o e-mail e você recebe o aviso, né? Então, basicamente, são essas ferramentas. Eu vou explicar aqui brevemente os atalhos de todas elas. Então, aqui, o V, ele é a parte da seta normal. Então, se você tiver, por exemplo, você está fazendo um retângulo, aí você clicou de novo aqui em retângulo, você está fazendo outro retângulo, aí você, putz, não quero mais fazer um retângulo. Você pode apertar V, que ele volta para a seta, ou você pode apertar ESC, né? Então isso aqui volta para a seta. Os outros comandos, né? Então o R, que é o retângulo, então se você apertar R, você vai automaticamente para o retângulo. Isso é intuitivo, né? R de retângulo. O, você faz a elipse, então é o redondo, né? O L, você faz a linha. O A, aí o A é legal. O A, na verdade, pode ser o A ou o F. É o frame, né? Então é o quadro. Isso a gente acaba usando bastante com frequência. E o legal do frame é que na parte que, quando você ativa o frame, aqui na parte lateral, a gente tem alguns formatos já padrão de tamanho de tela. Então, por exemplo, putz, eu quero fazer uma tela de um iPhone 11 Pro Max. Então ele vem cá e puxa um formato do iPhone 11 Pro Max. Ah não, eu quero, sei lá, um Google Pixel 2. Então ele puxa aqui já um tamanho do Google Pixel 2. Você fala, putz, não, eu quero fazer um relógio, um smartwatch. Então o smartwatch também está aqui da Apple, né? Então isso é legal porque facilita no dia a dia. Geralmente, hoje, ainda no Brasil, a gente acaba fazendo muito pouca tela em iPhone 11. Eu acredito que a gente deveria começar a fazer mais. Mas a gente acaba trabalhando muito com o formato padrão do iPhone 8, que seria o formato menor, porque todas as telas maiores a gente consegue adaptar, mas o formato menor é muito importante para a gente saber, tipo, quando a gente está montando layout, se cabe todas as informações e etc, porque é importante a gente saber se está cabendo tudo. E se a tela for maior, a gente só estica e sempre vai caber tudo, né? Então é basicamente isso. Então esse é o frame. E aí, a gente tem aqui a parte do... Aí aqui Ctrl, Alt e esses dois, né? Na verdade, assim, aqui na verdade não é o Ctrl, desculpa, é o Option do Mac, Option, Alt e essas duas barras que estão aqui um pouco atrás perto do Enter. Para que serve isso? E essa é uma ferramenta que eu uso muito. Então, assim, por exemplo, eu estou fazendo aqui um layout, aí estou escrevendo um texto... E aí eu tô colocando um objeto e aí você fala, putz, esse objeto tem que estar na frente do texto, sei lá. Então eu venho lá, eu aperto Option, Alt, e aí a chave da direita, a chave que fecha da direita, ele sobe para cima, ele sobe para o primeiro, lá no começo do frame, ou eu posso apertar da esquerda e ele vai lá para o fundo do frame. Então aqui, ó, o frame ele tá aqui no último e ele vai para o primeiro e para o último. Eu posso também apertar, acho que o Option, e ele vai subindo um por um. Então isso ajuda principalmente a organizar o layer, caso vocês estão trabalhando e aí você vai botar um objeto, o objeto fica embaixo e você queria que ele ficasse em cima. Você vai lá, o Option, Alt e sobe ele lá para cima. Então o exemplo aqui, né, eu tinha um exemplo aqui do lado. Se eu quiser, por exemplo, jogar essa bolinha amarela para o fundo, eu venho e aperto o Option Alt para o chave da esquerda e aí ele joga lá para baixo. Então se eu quiser o azul para baixo, ele sobe. Se eu segurar só o Option e ir subindo, ele vai subindo um por um. Então isso ajuda bastante a gente trabalhar. E o Command D é desculpa, aqui de novo, é Option. O Option D ele duplica. Então, por exemplo, aqui tem elipse 34, se eu criar um outro, ele cria aqui a elipse 36, que é uma cópia. Então, como que eu uso isso na prática? Não faço essa cópia geralmente um em cima do outro, mas, por exemplo, se faço uma lista, né? Eu quero, por exemplo, um espaçamento de 16, eu estou usando o Alt, né, para copiar, eu solto, e aí se eu usar o Command D, ele vai criando o mesmo espaçamento para todos.
Então isso ajuda bastante a gente estar replicando conteúdos e etc. Né? Então esses são algumas dicas, alguns macetes e as ferramentas em geral.